Olá a todas, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Joana Sousa e este é o nosso podcast Mulheres Empoderadas. O episódio de hoje é desvendar a menopausa com pilates e bem-estar. Para isso convidei a Rita Franco, que nos vai aqui ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é menopausa, o que é que acontece durante este processo, quais são os sintomas, o que é que acontece ao corpo da mulher e depois vamos conseguir aqui perceber um bocadinho quais são os benefícios de a mulher praticar exercício físico nesta fase e quais são os benefícios específicos do Pilates. Olá então, sejam bem-vindas. Hoje tem comigo a Rita. A Rita foi minha professora de Pilates numa formação que nós fizemos, que eu fiz neste caso há uns bons anos atrás. Bons anos. Na altura a Matilde, quando comecei, a Matilde já entretanto apareceu na minha barriga, portanto a Matilde já vai fazer 6 anos em fevereiro, portanto já foi mais ou menos há 6 anos que nós começámos essa coisa. Portanto, Rita, queres-te apresentar um bocadinho? Claro que sim. Então, o meu nome é Rita Franco, tenho 40 anos, sou mãe de 2 meninos, sou licenciada em Educação Física e posteriormente fiz a minha licenciatura em Fisioterapia. De momento sou fundadora de um projeto que é o Clinical Studio Porto. Em Lisboa tenho a Paula Paz com esse projeto também. De momento estamos numa fase de expansão, vamos então trocar de instalações, vamos criar a nossa primeira clínica especializada em fisioterapia e em pilates. E pronto, então, como a Joaninha disse, sou formadora dentro da área do pilates e do exercício físico também. Boa. Portanto, o nosso tema hoje, obrigada por teres vindo, tá? Obrigada pelo convite. Portanto, é sempre bom. Vens fazer uma visita a Guimarães, onde nasceu Portugal, não é verdade? Portanto, Ritinho, eu trouxe cá um bocadinho pelo tema da menopausa e vamos juntar a isso um bocadinho o exercício e mais especificamente o Pilates. Vamos começar pelo início. Okay. Menopausa. O que é que isto significa? Que mudanças é que vão... O que é que significa isto da menopausa? Pronto, então, a menopausa normalmente acaba por ser um tema um pouquinho tabu, que não se fala muito, um tema desvalorizado na nossa sociedade, um bocadinho ao contrário, por exemplo, do pré-parto, pós-parto, em que nós estamos a gerar a vida, não é? A menopausa fica esquecida, em segundo plano. Completamente esquecida. E é muito pouco frequente se falar da menopausa, sendo mesmo desvalorizado, o que efetivamente acaba por não fazer muito sentido. E se formos a ver bem, todas as mulheres passam pela menopausa, nem todas passam pelo período de gravidez. Exatamente, sem sombra de dúvida. Então, de uma forma simples de perceber, a menopausa, ela resume-se basicamente ao parar dos períodos menstruais. Ela inicialmente começa com uma perimenopausa, que vai de uma fase ali de uma fase inicial, que depende, o tempo depende de pessoa para pessoa, e depois é considerado a menopausa efetiva quando a pessoa passa 12 meses, ou seja, 1 ano, sem qualquer tipo de menstruação, ok? A menopausa, ela acontece, tal como tu disseste, e muito bem, a qualquer mulher. É um processo fisiológico, é um processo natural. Só que, por vezes, pode ser um processo um pouquinho desafiante para cada mulher. Ela pode, a nível de média na população ocidental, a menopausa aparece ali por volta dos 51 anos, ok? Sendo que ela pode iniciar desde os 40, podem começar a aparecer os sintomas e pode ir ali até uns 58, sendo que em casos raros a menopausa pode começar mesmo aos 30 e finalizar, ou então durar ali até aos 60. Esta fase da menopausa. Depois temos a terceira fase, que é o pós-menopausa. Ok? Pronto. O que é que acontece na menopausa? Existem determinados sintomas
que dão então, tal como estávamos a dizer, à menopausa aquele aspecto de uma coisa pesada, de uma coisa negativa, tá? E uma coisa que eu então agora vou aproveitar para dizer, Joana, é pedir a todas as mulheres que estiverem próximos dos 40, mais dos 45, que comecem a procurar o seu médico ginecologista, se comecem a informar sobre o que é a menopausa, em que idade inicia a menopausa, quais é que são os sintomas da menopausa. E o que é que isso vai influenciar também a vida delas. O que é que isso vai influenciar na vida delas e o que é que elas podem fazer para colmatar estas alterações, estas mudanças. Porquê? Conhecimento é poder. E se nós tivermos mais conhecimento sobre o que é que nos pode acontecer e de que maneira é que nós podemos lidar com isso, a maneira de nós encararmos a menopausa já vai ser diferente. Podemos encarar a menopausa de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila e natural. E é mesmo assim. Exatamente. É um processo biológico. Olha, pegando um bocadinho no que tu acabaste de dizer, do que nós deveríamos falar com os nossos médicos nessa altura, o que é que acontece à mulher e ao seu corpo? Ok. Os sintomas da menopausa. Pronto, então, primeiro, querida, é importante salientar que nem todas as mulheres têm todos os sintomas de menopausa e nem os têm com a mesma duração, nem com a mesma regularidade, nem com a mesma intensidade. Ok? Pronto. Por isso é importante, lá, apesar da amiga ter tido uma menopausa em que ficou com uma depressão, não quer dizer que nós temos que ficar deprimidos também, ok? Então é importante ter assim esse conhecimento, lá está, esse discernimento. Pronto, então, um dos principais sintomas que aparece na menopausa é a irregularidade dos ciclos menstruais, ou seja, a mulher começa a ter alterações nessa regularidade porque os ovários vão deixar de ter a sua função normal, vão deixar de produzir tantos óvulos. Isto vai fazer com que haja uma diminuição da produção do estrogênio, ok? Pronto. E então, a mulher pode ter hemorragias intensas durante uma fase inicial e pode ter, por exemplo, às vezes a menstruação 2 vezes por mês e depois pode ficar uns 3 ou 4 meses sem ter menstruação. E depois pode voltar a ter outra vez. Ou seja, numa fase inicial, eles começam por ser de ciclos mais curtos e depois mais regulares, mas depois vão acabar por ser mesmo irregulares. E depois, lá está, só quando a pessoa tiver então passado os 12 meses sem menstruação nenhuma, que é chamada amenorreia, a ausência de menstruação durante esse período, é que é considerado que ela esteja num processo de menopausa, sendo que isso pode demorar meses ou até anos. Pronto. Depois, um outro sintoma que é muito frequente na menopausa são os chamados afrontamentos, aqueles calores súbitos. Pronto. Então o que é que acontece? Eles aparecem, lá está, não a todas as mulheres, mas de forma muito intensa e avassaladora. E então elas ficam com um calor enorme na região do peito, do pescoço, no rosto, ficam muito vermelhas. E depois podem ficar também, têm associado suores frios, e então basicamente elas começam a suar, elas começam a pingar. No outro dia eu tive uma situação muito engraçada com uma paciente minha, estava-lhe a dar um exercício de pilates, de mobilidade lombopélvica, que ela tinha patologia lombar, e de repente ela manda-me um grito e diz-me assim: ai meu Deus, e mete a mão no peito. E eu pensei assim: ai meu Deus, a mulher está a infartar, está a ter um infarto, só pode. E isto ela: ai Ritinha, ai que calor, liga o ar-condicionado, Ritinha. E então lá vai a Ritinha a correr para ligar o ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado, mas aquilo foi do nada, de uma intensidade, que liguei o ar-condicionado, fiquei ali um bocadinho assustada com aquilo, nunca tinha presenciado tal coisa, e depois o engraçado foi que liguei o ar, ela ficou muito vermelha na altura,
e depois, passado uns minutos, ficou tranquila, como se nada tivesse acontecido e continuou a fazer os exercícios na paz do Senhor. Foi uma experiência muito engraçada. Pronto, então costuma acontecer esses calores repentinos, esses afrontamentos que podem estar associados então aos suores frios, que começam mesmo a suar, ficam com o cabelo todo encharcado às vezes. Temos também outro sintoma que é frequente na mulher, que é a alteração do sono, da qualidade do sono, dificuldade em adormecer, depois, ou quando adormece, não tem aquele sono profundo, tá? E pode mesmo acordar a meio da noite e depois não voltar a conseguir adormecer outra vez, está bem? Porque a alteração hormonal é de tal maneira grande que desregula tudo, desregula todo o organismo da mulher. E pode também ficar associado aos tais suores frios. Ou seja, existem relatos de mulheres que durante a noite acordam de tal maneira ensopadas em suor que têm que ir tomar banho à meia da noite. É verdade. Tu estás-te a rir, mas depois... A gente fala nada daqueles anos. Não, eu estou-me a rir porque efetivamente eu também vou ouvindo alguns casos desses. Os suores, esses calores assim repentinos, é realmente das maiores características que as alunas acabam por falar. Quer sejam alunas, quer sejam mesmo de família. Por exemplo, eu lembro às vezes a minha sogra assim do nada também começar ai calor, e de repente desaparece porque está com aqueles calores e vai apanhar um bocado de ar e pronto, e depois volta e está tudo bem, não se passou nada. Estou-me a rir por causa disso, porque efetivamente nós conseguimos perceber isso à nossa volta, conseguimos ver muitos casos desses e acabamos por passar ao lado, acaba por nos passar um bocadinho ao lado. Exatamente. Muito bem, mais sintomas. Associado à redução do estrogênio, existe a incidência de um maior risco de osteoporose, ok? Pronto, porquê? É como, como existe essa redução do estrogênio, da absorção do cálcio, déficit de vitamina D, perdão, o osso vai ficando mais esponjoso, vai ficando mais frágil, mais débil. Porquê? Porque existe uma maior produção das células que destroem o osso, que são os osteoclastos, do que aquelas que constroem o osso, que são os osteoblastos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, de uma forma simples de explicar, que o osso fica mais frágil, mais fraquinho. O que é que isto faz? Faz com que haja um maior risco de fratura, ok? E então, isto é um grave problema, principalmente no pós-menopausa, na fase das mulheres mais idade, que têm uma maior tendência a ter osteopénia, que é o início da osteoporose, ou então mesmo osteoporose, principalmente nas regiões do colo do fémur, na anca, ou então na coluna lombar, ok? Daí também ser depois também importante uma prática de exercício físico para ajudar a prevenir. Temos sintomas também associados à condição sexual, ou seja, por causa da tal diminuição de estrogênio, as paredes da vagina ficam mais secas, com menos lubrificação, ficam menos elásticas. O que é que isto vai provocar? Vai fazer com que, quando de uma relação sexual, possa haver dor para a mulher, ok? Para além disso, existe uma diminuição da lubrificação e uma diminuição da libido. Tive ainda mês passado uma paciente minha que, porque lá está, chega uma altura que os nossos pacientes começam a ser nossos amigos, não é? Sim, e então ela desabafou-me numa partilha muito pessoal. Rita, eu só posso estar na menopausa. E eu assim, então, mas porquê? Oh Rita, eu não sei o que é que aconteceu com a minha libido. Eu olho para o meu marido, ele está deitado na cama, Rita, é como se fosse o melhor amigo, Rita. E ela assim em pânico, eu assim, ai meu Deus. Pronto, e então o que é que eu disse? Olha, fala com o teu médico, lá está, consulta o médico ginecologista, fala-lhe disso, porque existem lubrificantes, existem uma série de cremes,
e terapia hormonal que pode ajudar nesta situação, está bem? Não é pensar, ok, a minha vida acabou, estou na menopausa, vou ficar mais gorda, não tenho vontade de ter relações sexuais, não tenho líbido, morreu a minha vida. Não, não é assim, não é? Temos sempre que encarar as coisas da forma mais natural possível. Outro sintoma também é por causa dessa tal diminuição de estrogênio, faz com que toda a parte urinária também fique afetada, podendo haver mais tendência a infecções urinárias, mais tendência a problemas como incontinências também, e depois tem uma outra questão, que é pelo facto do avançar da idade, o idoso tem menos tendência, não sente tanta sede, tem menos tendência a beber água. Isso associado à questão da menopausa faz com que a pessoa também não bebe tanta água, maior tendência a ter infecções urinárias, também é uma bola de neve. Completamente, é uma bola de neve, sem sombra de dúvida. E outro sintoma, também extremamente importante, que vai de encontro com aquilo que eu estava a falar há pouco, é a alteração do metabolismo. Há uma tendência para a mulher aumentar de peso. Era isso que eu ia perguntar, que ao bocado falaste naquela problema todo que guarda nos Ana, e exatamente, era o sintoma, que é um sintoma que é frequente para uma boa parte das mulheres na fase da menopausa. Porquê? Há uma diminuição do metabolismo, e então como há uma diminuição do metabolismo, há uma tendência à diminuição da massa muscular, da massa magra, e a tendência ao aumento da massa gorda. Há mulheres também que referem que a anca parece que fica mais larga, que ficam com o peito maior. Pronto, tenho uma aluna que me diz que sentiu efetivamente, de forma emocional, passou muito bem pela menopausa, mas que sentiu o aumento de peso e os braços, parece que o tronco ficou mais largo, o peito maior e aumentou ali um pouquinho a nível de peso. E só para finalizar, os sintomas da menopausa, temos uma série de alterações psicológicas, alterações emocionais. 80, de acordo com a evidência científica, 80% das mulheres deparam-se com algum destes sintomas cerebrais, nomeadamente a questão da irritabilidade, da ansiedade, da depressão, de alteração de dificuldade de memória e alteração cognitiva. Normalmente, algum destes sintomas as mulheres têm. Tenho uma outra citação de uma pacientinha que ela ficava de tal maneira irritada, ela ficava tão irritada que ela própria tinha noção que era insuportável, não é? E é engraçado que vinha aquela sensação da irritação, vinha tal como a intensidade dos calores. É como se dessem ali os 5 minutos e de repente ela dizia: Rita, eu reclamava com a minha família desde a porta do quarto até à porta da cozinha. E então ela dizia que às vezes fechava-se na casa de banho, ela trancava-se na casa de banho, que era para não andar ali com eles, porque ela tinha a perfeita noção de que estava que estava a perder o controle da situação e que realmente estava a implicar muito com eles. Então ela fechava-se na casa de banho para controlar a situação. Exatamente, que era para ver se ainda não eras despejada de casa, não é? E ela dizia mesmo que chegava a ter crises de choro, que é muito comum, crises de choro intensas durante aquele momento e que depois cessava, pronto, aquilo desacelerava, controlava a situação e depois já podia sair da casa de banho. Podemos voltar a falar. Mesmo que são estes os principais sintomas da menopausa. Ok. Porquê é que estas mulheres devem incluir no seu dia-a-dia uma rotina de exercício físico? A nível geral, porquê é que elas devem fazer? Quais são os benefícios que o exercício físico tem para estas mulheres que estão a passar por isto? Pronto, então, o exercício físico só faz bem, não é? É o melhor remédio, é o melhor remédio. Todos os meus pacientes na fisioterapia eu praticamente os trato
através do exercício físico. Quando existe, obviamente, uma situação mais aguda, temos que utilizar outras terapias, outros métodos, mas eu trato-os maioritariamente através do exercício físico. Movimento é vida. Exatamente, movimento é vida, sem sombra de dúvida. Por isso, o que é que o exercício físico vai trazer especificamente para a mulher numa fase de menopausa? Primeiro, o facto de ela fazer exercício físico vai fazer com que auxilie no aumento de peso. Porquê? Porque ela vai estar mais ativa e apesar do metabolismo estar automaticamente a diminuir, ela vai conseguir manter um outro controle nesse aumento de peso. Vai ter ali um gasto energético. Exatamente. Pronto, depois, o exercício físico também vai ajudar muito à questão, como já tinha referido, da osteoporose. Porquê? Porque para haver aumento, o osso ele não é inerte, ele está sempre em desenvolvimento ou em decréscimo, não é? E então, quanto mais massa muscular nós tivermos, principalmente a nível dos membros inferiores, quanto mais massa muscular nós tivermos, mais forte vai ficar o osso. E isso é extremamente importante numa mulher numa fase de menopausa ou pós-menopausa, porque vai ajudar a fazer com que aquele osso não fique tão débil, atrasando o processo de osteoporose, ok? Ele pode-se manter, por exemplo, ou não ter, ou então pode-se manter ali numa fase de osteopenia durante mais tempo, se tiver uma prática de exercício físico mais regular. Exato. Depois, a nível emocional, o exercício físico também vai ajudar, porque ela vai estar a libertar as hormonas que nos dão prazer, não é? E então vai, em termos emocionais, dar à mulher aquela sensação de bem-estar que a menopausa acaba um bocadinho por roubar, não é? E o importante aqui que eu digo aos meus pacientes, Joana, é que façam exercício físico, um exercício físico que lhes dê prazer, que eles gostem de fazer. Óbvio que existe uma mulher com menopausa, o que é aquilo mais indicado de acordo com a evidência científica? A musculação, extremamente importante. O pilates, yogas, caminhadas, pode até ser uma dança, se ela gostar, desde aquela dança com controle, que é para não correr o risco de cair e fazer uma fratura do colo do fêmur. Mas o importante é ela também aliar a prática de atividade física a uma atividade que lhe dê prazer. Porque é muito importante nesta fase a mulher se sentir, a mulher ter prazer e gostar, e às vezes elas até acabam por ir, por exemplo, selecionar as aulas de grupo, em que elas têm outras senhoras que até podem estar na mesma situação e partilham experiências. Isso é extremamente agradável para elas e lá está, vai trazer também todo aquele bem-estar psicológico e emocional associado, porque na menopausa muitas mulheres também já estão na reforma, já não trabalham, já não têm tanto contacto, não é? Exatamente, têm mais tendência ao isolamento, à depressão, a desenvolver as crises de ansiedade, então isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Não é? Então o exercício físico, lá está, ajuda a melhorar em tudo a qualidade de vida de uma mulher com menopausa, porque vai estar a aumentar o metabolismo, vai estar outra coisa que também acontece na menopausa, é a diminuição da flexibilidade, coisa que ela também, depois através do Pilates também pode, isto já entrando um bocadinho Era isso que eu ia dizer, olha, isto foi transmissão de pensamentos. A esta hora. Exato, que eles vão acabar por buscar um bocadinho, porque o Pilates é um método de treino muito completo, que trabalha o corpo e a mente, e trabalha de dentro para fora, da musculatura profunda para a musculatura mais periférica. E isto tudo coordenado com a respiração, ok? E isto vai ajudar a mulher numa fase de pós-parto a se concentrar nela, a pensar nela. Vai ajudar a reduzir o stress e a ansiedade, porque todo aquele trabalho respiratório que fazemos no Pilates, todo o trabalho de alongamento também, lhe vai dar ali uma outra calma, uma outra serenidade, vai ajudá-la.
O Pilates também vai ajudar, temos estudos recentes agora de 2020, que comprovam que a prática do Pilates regular vai ajudar ao aumento de fortalecimento de tronco inferior, tronco superior e toda a parte a nível central do abdominal, músculos diretores da coluna, diafragma torácico, diafragma pélvico, nossa powerhouse, que vai fazer também com que ela consiga prevenir um pouco a possibilidade de queda e automaticamente a possibilidade de desenvolver fratura por causa da osteoporose. É um dos benefícios que o Pilates vai trazer. Depois, uma outra coisa que quando referi nos sintomas da menopausa, a memória, a dificuldade de cognição, como no Pilates nós fazemos um trabalho também de coordenação da respiração com o movimento, da parte superior do tronco com a parte inferior, ou seja, toda essa parte também emocional, todo esse estímulo cerebral vai estar a ser aplicado e então vai ajudar a mulher a também conseguir, a nível de memória e da sua capacidade intelectual, colmatar um pouquinho essas alterações de esse menopausa. próprio trabalho que acaba por coordenarmos tudo e mais alguma coisa no Pilates, não é? Temos que ter o controle de nós, ao mesmo tempo, juntamente com esse controle respiratório, acabamos também por trabalhar muito, ou seja, as alunas conseguem ir trabalhar muito bem aquela parte da ansiedade, conseguem começar a abrandar mais um bocadinho, já tem mais noção, eu acho que às vezes é um bocadinho isso que falta. Consciência corporal. Sabermos o que é que está a acontecer connosco, saber nos ler. Mas lá está, como tu disseste, ter informação, o conhecimento é poder. E às vezes falta-nos um bocadinho isso. Não só daquilo, por exemplo, do que nós estamos a fazer aqui hoje, deste tipo de informação, mas ao mesmo tempo da nossa informação motora. Também é super importante. Exatamente. O que acontece connosco. O que nós podemos fazer também influencia diretamente essa parte mais emocional, digamos assim. Sim. E tinha assim algum caso caricato ou algum caso caricato, já foste dando algum. Já fui dando alguns. Mas algum caso que tenha passado pelas mãos que até acho importante realçar? Tem um caso, além daqueles que eu já fui referindo, tem um caso muito interessante de uma paciente minha, que por acaso é a minha mãe, e que a minha mãe, que é muito interessante porque a minha mãe, ela agora está reformada, mas ela é professora de Educação Física. Mas era aquela professora de Educação Física que fazia exercício, não é? E então a minha mãe, depois que se reformou, ela sempre teve uma prática de exercício físico regular. Ela caminha 1 hora todos os dias, faz hidroginástica 2 vezes por semana, faz pilates comigo 1 vez por semana, às vezes 2. E então é engraçado que a minha mãe, de todos os sintomas que eu acabei de referir, o único sintoma que ela teve foi a tal irregularidade dos ciclos menstruais, teve uma hemorragia muito grande numa fase inicial, e depois fez uma terapia hormonal, que é, pronto, lá está, tem que ser o médico ginecologista a aconselhar, mas que muitas das vezes é utilizado para ajudar a diminuir a intensidade dos sintomas. Mas o engraçado foi que ela acabou por não ter, a menopausa veio ali já quase perto dos 60, por volta dos 57, 58 anos, e ela não aumentou de peso, não ficou irritada, não teve aqueles calores, ou seja, a nível de sintomas, o único sintoma foi mesmo só esse da questão menstrual. E lá está, eu acho que isto acaba por ser um exemplo muito bom para toda a gente que possa estar a passar por esta situação, pelo facto de que
comprova que termos uma alimentação saudável, fazemos exercício físico, mas isto ao longo dos anos, não é só Exatamente. esperarmos para chegar à Exato, menopausa não é? e começarmos a treinar, não, tem que ser sempre. E começarmos a cuidar do nosso corpo, porque este corpo é o único que nós temos. Exato. Não é? E então temos que cuidar dele com muito amor e muito carinho. Por isso, pronto, para finalizar, aquilo que eu tenho a dizer às mulheres que possam estar numa fase de menopausa informem-se, procurem o vosso ginecologista até antes de entrarem, ali por volta dos 45, procurem o vosso ginecologista, tirem todas as dúvidas, informem-se acerca da menopausa, que acaba por poder ser um caminho muito bonito de se viver, uma alteração natural do nosso corpo, da nossa vida E de forma mais leve, como disseste no início. Também é importante, não é? mesmo isso. Pronto, Ritinha, muito obrigada pela tua presença, pela Obrigada, tua partilha. Espero que tenham gostado deste episódio e que sigam os conselhos aqui da Ritinha. Mesmo quem ainda não está nessa fase, de começar então, que seja um motivo, mais uma razão para começarem a fazer exercício. Até ao próximo episódio.